Fala fiel, mais um vídeo aí no canal, um pouquinho atrasado aí, mas falando um pouquinho aí dessa classificação do Corinthians aí dramática contra o Guarani, né, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, né, direto da Neoquímica Arena. Falar um pouquinho da partida aí, enfim, né, sobre a classificação, sobre como foi o jogo, sobre o que eu acho que vai acontecer no clássico, né. Enfim, cara, o Vitor Pereira foi a campo com a famigerada nova formação titular do Corinthians, né? Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga o João Vitor e Gil. Na esquerda o Piton, do Queiroz fazendo o primeiro volante, né? Paulinho e Renato ele compõem no meio. Na ponta direita o Gustavo Silva, na ponta esquerda o William, no comando do ataque Roger Guedes, né? O Corinthians começou bem a partida, né? Trocando bem a bola, o Guarani tava bem postado na defesa, né? Mas o Corinthians, desde que o Vitor Pereira chegou, tem conseguido criar as oportunidades, né? A gente não pode negar isso. O Corinthians é um time que cria bastante oportunidades durante o jogo. E esse primeiro tempo não foi diferente, né? Diferente de outras equipes que optaram por uma marcação mais cerrada desde o meio-campo, o Guarani ele mesclou um pouco. Tinha vezes que ele descia bastante suas linhas e tinha vezes que ele fazia algum tipo de blitz ali na defesa do Corinthians, né? Logo na primeira ação do jogo, né, o Renato Augusto tomou uma pancada, preocupou todo mundo. Teve que ter atendimento médico, né? Pensei que tinha sido algo mais grave, mas foi só apenas uma pancada no joelho ali, tipo, a famosa paulistinha, né? Depois na sequência o William também tomou uma chegada. E o árbitro, né, que não foi conivente com a violência, assim como foi no clássico contra o Palmeiras, por exemplo, já deu um amarelo no maluco do Guarani e já deu uma sentada nos jogadores deles, né? Como eu havia dito, né, o Corinthians estava trocando meia bola. O Corinthians teve bastante espaço no meio campo e quem ficou responsável por esse meio campo aberto, né, foi o Duqueiroz. Eu acredito que se o Cantillo tivesse disponível, teria sido perfeita essa partida para o Corinthians, né? Mas como estava o Duqueiroz, teve um pouco de dificuldade ainda. Mas eu achei que o Duqueiroz foi bem ali nas ações ali pro Corinthians. Ele conseguiu dar umas metidas de bola, acertou uns passes, né? Tava acelerando o jogo o máximo que podia. E o Corinthians estava criando suas oportunidades, né? Muito pelo lado esquerdo com o William, né? O lado direito teve só uma chegada com o Fagner, que ele chutou, o goleiro defendeu. E o Gustavo Silva mal foi acionado durante a partida toda, né? E no lado esquerdo o William causando enormes problemas pro Guarani, né? Seja na jogada individual, seja na tabelinha com o Lucas Piton, que fez uma boa partida aí nesse primeiro tempo contra o Guarani. O Paulinho também chegando tabelando, né? E o Renato tentando fazer uma armação por trás. O Renato não teve espaço para poder finalizar de fora da área, que é a especialidade dele, mas estava conseguindo trabalhar as jogadas, né? E o Corinthians chegou algumas vezes, um chute de fora da área do William que o goleiro do Guarani pegou, outros cruzamentos perigosos do William. Teve uma boa jogada do William e o Piton que fez uma grande jogada pela esquerda, cruzou, o Renato passou, não conseguiu finalizar. Teve mais uma jogada pela esquerda que o Roger Guedes finalizou e o cara do Guarani tirou no meio do caminho. O goleiro tava batido já. E o Corinthians estava bem na partida, né? O Guarani mal chegava. E o Corinthians teve uma sequência de escanteio. O Corinthians estava cobrando escanteio com o Renato Augusto, balas perigosas. O Gil ganhou 2 vezes da marcação do Guarani, conseguiu finalizar, mas não conseguiu aproveitar para fazer o gol. E na terceira, o Gil conseguiu cabecear ele mais ou menos da marca do pênalti, fazendo 1-0 pro Coringão no primeiro tempo, né? E aí isso já era mais da metade do primeiro tempo. O Corinthians seguiu em cima, o Paulinho ainda mandou uma bola na trave, né? Mas acabou assim, né? Corinthians 1, Guarani 0, né? E no início do segundo tempo, o Corinthians voltou igual a primeira etapa. Teve uma boa jogada com o Fagner, que conseguiu deixar o Roger Guedes numa boa situação, ele finalizou pra fora. E depois, cara, teve uma sequência de faltas que o Corinthians fez no Guarani. O Guarani foi chegando, né? Como se estivesse ganhando jardas, né? No futebol americano. Cruzando bola na área ali, criando algumas situações de jogadas que eles treinaram, né? Houve até uma finalização acho que do Lucão do break, que o Cássio fez uma boa defesa. E em um desses escanteios, um gol muito parecido com o do Corinthians, do Gil, né? O cara também pulou no meio da zaga do Corinthians na marca do pênalti, cabeceou a bola, pegou na trave caprichosamente e empatou a partida. E aí, cara, o Corinthians sentiu esse gol. O Guarani não teve oportunidades de fazer o segundo, não foi isso. Mas o Corinthians começou a errar muitos passes, cara.
E o William, que teve uma pancada contra o Novo Horizontino, né? Continuou tomando umas faltas nesse jogo também, normal, né? O William joga pra caramba, né? Os caras têm que conter ele com faltas. Não conseguiu continuar a partida com dores no quadril, né? E saiu. E aí o VP fez 2 substituições ao mesmo tempo, né? Trocou o William e colocou o Júnior Moraes, estreante, né? Novo centroavante do Corinthians, e trocou o Gustavo Silva pelo Adson, né? Aí ele trouxe o Roger Guedes pra ponta esquerda, deixou o Júnior Moraes de centroavante e deixou o Adson na ponta direita, né? O Gustavo Silva, que não fez uma boa partida, mal apareceu. E o Adson, que também entrou e não conseguiu corresponder. O Corinthians errando muitos passes, muito nervoso, né? Até o Wesley Loucos do Bando, que a gente vai fazer logo menos uma live, ele comentou que o Corinthians estava com a postura de que... Sabe aquela postura que o Corinthians joga, né? Todo afobado quando tá sendo eliminado na Libertadores, né? Tava muito parecido mesmo, né? Vai de qualquer jeito, enfim, você vê que o time é mais fraco e o Corinthians tá se perdendo sozinho, né? A torcida começou a ficar um pouco mais inquieta, mais pressionada, né? E teve poucas chances no segundo tempo de conseguir fazer o gol. Aliás, o Guarani teve uma oportunidade no primeiro tempo, que a bola pegou caprichosamente no travessão do Cássio. O cara deu uma pancada de fora da área no rebote de escanteio, né? Isso no primeiro tempo. Só queria contextualizar que o Renato teve uma chance também de fora da área no segundo, que pegou no cara do Guarani e foi pra fora. Teve algumas chegadas do Júnior Moraes ali, né? Depois ainda o Vitor Pereira colocou o Juliano e colocou também o Mantuan. Ele sacou o Roger Guedes pra pôr o Mantuan e sacou o Duqueiroz pra pôr o Juliano, fazer uma saída mais qualificada ali, teoricamente. Acho que essa foi a ideia do VP, né? E uma coisa que eu achei legal, cara, acabou que as substituições não deram certo, né? Mas o VP, eu gostei que ele chamou a responsabilidade pra ele, cara. Por quê? Esses 5 jogadores que foram contratados pelo Corinthians aí, os craques, né? Roger Guedes, William, Renato, Juliano e o Paulinho, raramente eles saem da partida quando o time tá precisando do placar, né? Então, mesmo que eles estejam jogando mal, eles ficam, né? Pelo o potencial de conseguir resolver o jogo que eles têm, né, cara? Eu gostei que o VP olhou, os caras não estavam jogando bem e foi substituindo. O Mantuan, o Adson, todas as partidas até então que tinham entrado, eles tinham entrado bem. E essa não conseguiu entrar bem, cara. Mas foi uma tentativa. E aquilo, se tivesse dado errado, o Corinthians tivesse sido eliminado, eu acredito que ficaria na conta do VP, cara. Mas assim, ele teve a coragem necessária pra poder fazer essas substituições, essas mudanças na equipe. Eu achei legal, cara. Mesmo assim, o Corinthians não conseguiu criar muito. Sobre o Júnior Moraes que entrou, você pode ver que ele é um centroavante, ele tenta ali fazer o pivô. Ele é baixinho, né? Mas ele tenta fazer o pivô. Eu acho que o que pesou pra ele na partida foi a falta de ritmo. Ele não parece ser um caneludo ruim de futebol, tipo o Jonatas, tipo o Roger, tá ligado? Que jogou no Corinthians. E aí vamos ver, acho que com o tempo ele deve se adequar ao Corinthians aí, com melhor qualidade física, né? Eu acho que ele deve vingar no Corinthians aí, né? E já pro final do jogo, já avisando os pênaltis, o VP substituiu o Piton e colocou o Fábio Santos. O Fábio Santos, que é especialista em cobranças de pênalti, né? E o Corinthians acabou não conseguindo a vitória e acabou 1-1, indo para a disputa de pênaltis, né, cara? E aí, cara, as duas equipes converteram todos os pênaltis, né, que tinham à disposição. Enfim, estavam batendo muito bem os pênaltis, né? Todo mundo do Corinthians bateu bem. Enfim, ninguém perdeu. O Fagner bateu, o Fábio, Juliano, Renato, Adson. Acho que foram esses, cara. Foram 7 pessoas que converteram os pênaltis, né? Teve o João Vitor também, que deu um frio na barriga, que ele tentou tirar do goleiro, né? E o Guarani no último pênalti, o cara bateu praticamente no meio. O Cássio, gigante, né? Especialista em cobranças de pênalti. Não é à toa, um ídolo sagrado aí da Fiel. Conseguiu fazer uma baita defesa, né, cara? E... enfim, né? Afastando a bola e conseguindo classificar o Corinthians para semifinais do Campeonato Paulista, né? Então vamos lá, cara. Passamos, era o mais importante. Foi dramático, mas passou. O Corinthians caiu muito de rendimento na segunda etapa. Eu não sei se foi queda física ou se foi por ter sentido gol. Aparentemente foi por ter sentido gol. Pontos positivos: o Corinthians jogou bem no primeiro tempo, teve criações de jogada. Outro ponto negativo, né? Às vezes eu acho que o Paulinho fica um pouco obsoleto nesse time. Tenta fazer tabela, não sei. Toda hora, né? Acho que não encontrou ainda o posicionamento adequado dele, né? Ele é aquele cara que ele avança, né? Você tem que aproveitar o Paulinho avançando. Você não pode usar ele armando a jogada
e nem ele já enfiado, que você vai perder a característica. O Paulinho ele é útil nessa passagem no meio campo, né? Outros jogadores fazem a jogada e ele chega, né, com tudo, com a força física dele, né? Enfim, e ele não tem saído do time também, tem que ajustar esse posicionamento. E o Corinthians também não sentiu uma marcação muito alta do pressing lá, que ficou característico do VP, né? Acho que ele ia precisar trabalhar nisso também. O Corinthians estava um pouco distante ainda um do outro, né? Mesmo no primeiro tempo não estava perfeito as movimentações, mas o Corinthians é um time agudo, né? Consegue fazer as jogadas ainda acontecer e consegue finalizar, né? Todo jogo o Corinthians tem umas oportunidades de gol, né? Não é totalmente omisso na partida como características do antigo técnico Silvinho, que teve partidas que o Corinthians foi completamente omisso, né? Achei legal também ele colocar os moleques da base, deu errado, mas foi uma tentativa, chamou pra ele a responsabilidade. Se o Corinthians é eliminado, cairia na conta dele, acredito eu, mesmo ele fazendo as movimentações corretas. A gente sabe como o futebol brasileiro é, como são as críticas, né? Então eu vi isso de positivo. E agora eu falar só um pouquinho sobre a repercussão desse jogo, né? Agora o Corinthians teria que vencer o Guarani por 2-0 para passar o São Paulo no número de gols, né, em saldo de gols, e defender o mando de campo, né? O Corinthians jogaria na Neoquímica Arena no domingo, né? Mas como não conseguiu fazer os gols, passou na Bacia das Almas a enfrentar o São Paulo no Morumbi às 4 da tarde, né? Duas coisas. O Renato Augusto se desgastou muito nessa partida. O Renato Augusto jogou muita bola, se doou 190% aí para a equipe. E geralmente o Renato tem todo um sistema privilegiado para ele, né? Desde a época de 2003 lá com o Maziotti, que ele precisa ter um descanso maior, enfim, né? Já conversado com o VP, e agora vai ter um tempo de descanso e ele praticamente não vai entrar em campo até jogar contra o São Paulo. Não sei como é que é feito no Corinthians essas análises, né? Mas enfim, eu acho que já é um erro que o Corinthians deixou acontecer, né, a diretoria, porque pelo que eu entendi o Palmeiras jogou na quarta-feira porque foi o melhor mandante, e o São Paulo jogou na terça e ele foi o terceiro maior mandante. Tipo, eu entendo que se era eu não conhecia esse argumento, né, de ter escolha no meio da semana onde vai jogar, né? Mas se fosse pra alguém jogar na terça, então seria melhor o Corinthians jogar na terça, né? Pra ter um tempo de descanso, já que foi a segunda melhor campanha, né? Não entendi, São Paulo não tem culpa de nada, a federação monta como quer também. Eu acho que o principal erro é da diretoria aí, que não buscou entender ou fazer uma reclamação formal falando que não ia jogar desse jeito, né? E agora vai colher isso, né? Vai jogar fisicamente desprivilegiado o Corinthians contra o São Paulo, né? Que vai ter o apoio da torcida deles. O Corinthians vive um tabu ruim no Morumbi, já faz 5 anos e alguns meses que não vence lá. Por outro lado, tem um tabu interessante, que o Corinthians não é eliminado pro São Paulo já faz mais de 20 anos. São 9 confrontos, 9-0 pro Corinthians. O Corinthians eliminou o São Paulo em todas as oportunidades que teve no século XXI. E, enfim, o Corinthians tem essa brecha para poder lutar, né? Vamos ver como é que o VP vai montar essa equipe contra o São Paulo, já que no primeiro embate claro, na primeira semana de trabalho do VP, né? Mas o Rogério se deu melhor para cima do Vitor Pereira, né? Conseguiu fazer o gol no começo também, enfim. Não sei como seria o jogo, a gente tá trabalhando aqui com coisas que aconteceu. O Corinthians jogou bem no primeiro tempo, o segundo tempo foi encaixotado, vamos ver como acontece. O Corinthians, que nos últimos 2 jogos no Morumbi tomou gols antes dos 5 minutos do primeiro tempo, né? E, enfim, tomara que não aconteça isso de novo. Vamos ver como o VP vai utilizar, se o William vai estar disponível, o Renato. É um problemaço aí que o VP tem para enfrentar o São Paulo, né? Mas é um jogo só, cara, tô confiante. Acho que o Corinthians tem plenas condições de vencer o São Paulo, assim como o São Paulo também tem. Clássico é clássico, o Corinthians tem potencial de evolução, mas não tá no seu máximo. E vamos ver como é que vai ser, né? Enfim, fiel, é isso aí. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Logo menos ele deve ter uma live no Loucos do Ban também sobre essa partida, sobre os assuntos aí do Corinthians ao longo da semana. E sobre o que a gente acha aí sobre o clássico que vai ter contra o São Paulo, né? Dito isso, se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo de novo aí. E vai Corinthians!